Boa noite, alunos. Nossa videoaula hoje, nós estamos iniciando um conteúdo novo, chama-se a utilização do Balanced Scorecard, que é uma nova ferramenta da gestão estratégica. Serve para o crescimento da competitividade no âmbito global da empresa e também para os consumidores mais exigentes, tá? Então, nós sabemos, como já estudamos nos outros conteúdos, a importância da estratégia, tá? E essa definição de Porter, que diz que, ao contrário de tentar correr na mesma pista de corrida mais rápido, a estratégia é a escolha de outras pistas melhores para correr. Então, essa definição de Porter sobre estratégia. Então, a estratégia nós sabemos também que é o caminho através do qual saímos de uma situação atual, que às vezes não muito confortável, para tentar atingir uma outra posição desejável e possível, tá? Então, sair de uma situação atual para uma posição futura através de uma estratégia ou de várias estratégias dentro da empresa. Então, o administrador tem que conhecer a empresa para saber qual estratégia, tá? A gente vai implantar na empresa. Aí sempre perguntamos, por que as estratégias falham, né? Então, a estratégia falha por quê? Porque ela não é comunicada de maneira clara para todas as pessoas da empresa, tá? Clientes, colaboradores, fornecedores, de uma maneira geral, tá? A falta, às vezes, de alinhamento para a implementação da estratégia também faz com que ela falhe. Também pela incapacidade de avaliar a contribuição dos ativos intangíveis da empresa, tá? O ativo intangível é, de um modo geral, tudo que tem dentro da empresa, tá? E também, às vezes, até pelo sistema gerencial inadequado. Então, vários fatores, às vezes, acontecem de falhar, as estratégias falharem por diversos fatores, tá? E também pela dificuldade de associar corretamente o orçamento à estratégia, o orçamento financeiro que tem disponível, o valor para disponibilizado para implantar aquela estratégia. E aí, mais importante de todos, a desassociação entre estratégia e ação. Esse é um fator muito importante. Então, o que nós precisamos saber para vencer essas barreiras? Primeiro, formular corretamente as estratégias, né? Disseminar por toda a empresa, todos devem saber que estratégia e saber com clareza, principalmente todas as áreas da empresa, a área de finanças, a área de recursos humanos, a área de marketing, enfim, todas as áreas, tá? Descrever as estratégias e comunicar para a organização por um todo é um fator muito importante e o administrador precisa vencer essas barreiras, tá? Aliar a empresa para a sua implementação, ou seja, mostrar para a empresa, buscar alguns recursos para a empresa para poder implantar essa estratégia, para que ela dê certo. Então, o administrador tem que ultrapassar essas barreiras, vencer essas barreiras, tá? Monitorar a sua execução, ou seja, saber se a estratégia está dando certo, executar essa estratégia, mas monitorar, sempre ficar atento para saber o que está dando certo. Se precisar, né, ter flexibilidade para alterar o rumo, também tem que ter essa flexibilidade, que é muito importante. Fazer com que todas as áreas da empresa sejam flexíveis para alterar algumas coisas que talvez não esteja dando certo, tá? E, por final, transformar a estratégia em ação. Ou seja, a estratégia existe, mas tem que ser colocada em ação. E para isso é onde nós apresentamos aqui esta ferramenta que nos ajuda o administrador a transformar essa estratégia em ação, que é o nosso Balanced Scorecard. O que é isso, professora? É uma ferramenta de gestão que mede o desempenho da estratégia, ou seja, um indicador de desempenho, tá? Que é balanceado, vai balancear, tá? Aquilo que não está dando muito certo para ela continuar dando certo, tá? Ou seja, é uma rede de desempenho que atinge todos os níveis da organização. Estipulou uma estratégia, mas essa nossa ferramenta, onde vai transformar a estratégia em ação, que é o nosso Balanced Scorecard, que nós vamos chamar de BSC, essa ferramenta
que vai comunicar e vai prover o comprometimento geral da empresa. Então, professora, o que é esse Balanced Scorecard, nosso BSC, que nós vamos chamar daqui para frente, tá? É um sistema que foi desenvolvido no início da década de 90 por dois professores, né, da escola de Harvard, Robert Kaplan e David Norton. No artigo eles citam bastante, o artigo que eu já disponibilizei para vocês lá no nosso Moodle, tá? Tendo por objetivo alinhar uma organização em torno dos seus objetivos estratégicos, ou seja, quais são as estratégias. Então, essa ferramenta BSC vai alinhar, tá? Saber por recurso, né? A uma eficaz utilização dos seus recursos humanos, materiais, melhorando seus resultados financeiros, processo de gestão, investimento, enfim, até o relacionamento com o cliente. Então, essa nossa ferramenta, Balanced Scorecard, surge precisamente da necessidade de quantificar os dominados ativos intangíveis, ou seja, o capital humano, a informação, a tecnologia, tá? Das organizações, emergindo sempre como uma ferramenta que vai proporcionar o método para as organizações traduzir as suas estratégias e alinhar a ação dos seus funcionários de modo a proceder de criação, né, de valor dos seus ativos intelectuais. Então, vai ser uma ferramenta que vai estar alinhando as informações, colocando os colaboradores a saber de quais são as estratégias que estão sendo colocadas, informações de um modo geral, tá? Então, é um novo conceito de gestão, né, na área de planejamento estratégico que aproxima, né, aquele momento existente, né, o gap entre a estratégia e a parte operacional do negócio, tá? Então, alinhando a empresa aos seus objetivos estratégicos. Então, é também uma poderosa ferramenta, pois todos da organização saberão qual a sua estratégia e assim esta terá maior probabilidade de sucesso. Então, é uma ferramenta que vai levar a informação para todas as pessoas, tá? E assim a probabilidade será muito grande dessa estratégia dar certo. Então, o nosso BSC é aquela nossa ferramenta que realmente vai nos indicar qual o desempenho que está tendo a nossa estratégia, certo? Quais são os resultados esperados, tá? Então, para o nosso BSC alcance os resultados esperados, né, é necessário que o administrador defina quais são os seus indicadores de controles e metas. Ou seja, como que nós vamos controlar? De que forma nós vamos controlar e quais são as nossas metas, tá? Então, a função do BSC está em encontrar esse ponto de equilíbrio, tá? Quais são os objetivos, né? A curto, a médio, a longo prazo, não importa, tá? Interno, como eu disse lá no início, interno e externo, que são traçados no planejamento estratégico. Então, o ponto, na verdade, é o que vai ter aquele balanceamento do ponto de equilíbrio para saber se está dando certo ou não, tá? Então, essa ferramenta dispõe de uma abordagem estratégica, né, sustentada por quê? Pela comunicação, que é muito importante, que exista essa comunicação dentro da empresa, entre todos os envolvidos, todas as áreas da empresa, tá? Volto a repetir, quando acontece a implantação de uma estratégia, seja ela curta, média ou longo prazo, todas as áreas da empresa devem saber, tá? E essa ferramenta vai nos ajudar a levar essas informações, tá? Permite também a criação de uma visão integrada e balanceada de quais são os objetivos, desafios, os objetivos estratégicos que devem ser alcançados a curto, a longo, a médio prazo, enfim, de uma maneira geral. E também vai auxiliar na implantação e execução das novas estratégias. Ferramenta importante para a implantação de estratégia, o BSC. Proporciona também um alinhamento das unidades de negócio, serviço, a equipe, tudo que está em torno das metas organizacionais. Então, uma ferramenta importantíssima, tá? Qual a interação do BSC à estratégia? É uma relação de causa e efeito, tá? Utilizou essa ferramenta BSC, vai ter um resultado, um efeito bacana. É a relação entre os fatores financeiros, ou seja, a combinação dos indicadores,
Então, essa integração do BSC à nossa estratégia vai depender da informação do gestor, do gerente, tá? Qual que é a relação de causa e efeito? Olha, quando nós falamos que deve envolver a empresa por um todo, olha que nós falamos de financeiro, nós falamos de cliente, nós falamos de processos internos e nós falamos do crescimento da empresa, tá? Quais são os financeiros? Nossas receitas, tá? Se as nossas receitas, né, têm crescimento, né, é porque nós tivemos, né, um cliente que foi satisfeito, tá? É porque nós tivemos um processo interno e aí o crescimento. Se a gente for olhar de baixo para cima, tá? Aliás, de cima para baixo, nós temos um financeiro, uma receita boa, nós tivemos um cliente que com essa ferramenta, tá? Olha a causa e efeito, tá? O cliente vai ter um número maior de clientes, a satisfação do cliente. Quando nós falamos em processos internos, pontos de entrega internos, é atendimento, é entrega sem atraso, vários fatores internos, é o bom atendimento, é o colaborador sendo treinado, né? Então, o processo interno. E automaticamente o crescimento da empresa. E esse crescimento da empresa, com essa ferramenta dentro do plano de gestão estratégico, é a empregados motivados e assim por diante, tá? Qual seria essa combinação de indicadores? Olha só a nossa figura, tá? O efeito em condições operacionais próprias, tá? Recursos, operações e resultados. Então, esses indicadores de tendência. Quais são as tendências? Quais são os nossos indicadores? Como nós falamos antes, quais são os indicadores, né? O recurso que nós temos, tá? O recurso financeiro, o recurso material, a operacionalização, ou seja, as pessoas que trabalham na empresa, colaborador motivado, colaborador que atende bem, empresa que tem uma entrega rápida. Aí, olha, os resultados, né, serão, né, excelentes. E os indicadores de resultado, tá? Então, efeitos, por isso a causa e o efeito, tá? As causas e tendo isto como um efeito muito positivo. Então, esses são os indicadores de resultado, tá? Quais são as etapas para a implantação do BSC? Primeiro, nós temos que saber qual é a visão da empresa, né? Qual é a visão dela? Ela pretende o quê? Qual é a sua missão? A missão da empresa é ter um atendimento de excelência, enfim. E qual é a nossa estratégia? Aí passamos para a elaboração e depois para a implantação. A elaboração seria o quê? O processo de desenvolvimento das partes que constitui essa ferramenta, ou seja, perspectivas, os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as iniciativas. Ou seja, quando nós vamos elaborar um plano estratégico, um planejamento estratégico, nós temos que entender esse processo todo dessas partes, né? O que nós pretendemos? Quais são as nossas perspectivas quando nós falamos em ter um planejamento estratégico? O que eu pretendo? Quais são as metas, tá? E depois também a parte da elaboração compreende-se na eleição de uma relação de objetivos estratégicos. Quais são os objetivos? Relacionar, escrever, pontuar, tá? O planejamento e a execução de todo o processo Balance Scorecard, tá? Que é o BSC, como um sistema de gestão estratégica, tá? Programando as etapas que são necessárias para o mecanismo de aprendizagem contínua. Então, esse momento da implantação é muito importante, tá? Por quê? Porque existiu um planejamento e uma execução, tá? Do processo por um todo. Quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os setores, como nós vamos fazer para comunicar todos, né, os envolvidos na empresa, interno e externamente, sobre essa estratégia. Então, isso vai criar uma competitividade para a empresa. Então, essa ferramenta é muito importante. Também trago aqui para vocês problemas que podem ocorrer na implantação da estratégia, tá? Visões e estratégias não executáveis, tem visão, mas tem estratégia, mas não consegue executar por falta, né? Às vezes desse medidor, desse indicador que mede o desempenho nosso BSC. Estratégias não associadas às metas de departamento, equipes e indivíduos. Então, às vezes, ela não associa, não consegue levar para os departamentos, para as equipes,
Então, o gestor, o administrador tem que ter essa preocupação. Às vezes, outro problema que ocorre é estratégias não associadas à alocação de recurso. Tem estratégia, mas não tem recurso para colocar essa estratégia em prática, tá? Feedback tático, lembra no planejamento estratégico, tático e operacional? Às vezes ele não está tendo estratégias com relação àquilo que está para acontecer, tá? O sucesso de uma implantação. Olha, a chave para a implantação de uma estratégia é a compreensão dos objetivos e metas da empresa. Então, tem que entender quais são os objetivos, quais são as metas da empresa. Alinhar os recursos, tá? E fazer o teste contínuo do processo de implantação da estratégia. E depois a adaptação em tempo real. Então, é muito fácil do gestor, do administrador entender, mas tem que ter todas as etapas corretamente trabalhadas, tá? Periodicamente deve-se ocorrer reuniões gerenciais, tá? Esse é o feedback. Reuniões gerenciais, onde será o momento para que todos os insights, todos os esclarecimentos, tá? Obtidos durante o período, assim como os dados gerados pelos indicadores estratégicos, sejam discutidos e avaliados. Então, essa ferramenta, o BSC, ele vai trazer todas essas ideias e colocar em prática, tá? Ou seja, tem que existir um feedback com todas as partes envolvidas, ou seja, os gerentes de cada setor, de cada área, ele tem que ter essa reunião. Para quê? Para ter esse insight, esse esclarecimento sobre o que está realmente sendo discutido. Estamos avaliando, qual vai ser a nossa avaliação com relação a essas atitudes, esse nosso plano estratégico, tá? Os princípios básicos do BSC. Traduzir a estratégia em termos operacionais, ou seja, tirar do plano e colocar em ação. Alinhar a organização à estratégia, ou seja, colocar toda a organização em busca de realizar essa estratégia, tá? Transformar a estratégia em tarefa de todos. Então, a nossa ferramenta BSC vai fazer com que todos, né, tenham a preocupação, todos, né, transformar a estratégia em ação de todos. Nossa estratégia é para que todos tenham esse princípio da estratégia, tá? Converter a estratégia em um processo contínuo. A estratégia não pode ser um período apenas, ela tem que ser um processo contínuo. Então, essa nossa ferramenta BSC, esse nosso indicador, né, de desempenho, é que vai fazer com que a gente consiga trazer esse processo, que esse processo seja contínuo, tá? Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva, que é muito importante que o administrador tenha líderes que tenham possibilidade de fazer com que esse modelo novo de gestão, essa ferramenta BSC, consiga, né, mobilizar todos que são os seus liderados, tá? Quais são as perspectivas dessa ferramenta BSC? Perspectiva financeira é muito importante porque a empresa tem que ter os seus recursos financeiros. A perspectiva do cliente, os clientes têm que saber que ali existe uma empresa que tem estratégia, que busca novos caminhos. Perspectiva do processo interno, perspectiva do aprendizado e principalmente do crescimento. Então, essas são as principais perspectivas dessa ferramenta, tá? Da gestão estratégica, que é o BSC. Com relação à perspectiva financeira, como a empresa deve apresentar aos seus acionistas ou aos seus sócios, tá? Então, essa perspectiva financeira é muito importante, tá? A perspectiva do cliente, como será que a empresa deve apresentar aos seus clientes, tá? Então, ela vai ajudar a levar essa perspectiva para o cliente, tá? Como perspectiva interna, como devem ser os trabalhos com os processos críticos, trabalhar os processos críticos, de que forma que os processos críticos poderão ser trabalhados, poderão ser melhorados, tá? E a perspectiva de aprendizado e crescimento. Qual pode ser a extensão das mudanças, inovações e as melhorias? É muito importante quando o administrador consegue visualizar essas perspectivas, tá? Qual é a extensão dessa mudança? O que nós podemos trazer de inovador? Quais são as melhorias para a empresa? Então, é bastante importante. E aí, então, cria-se um mapa estratégico, que é a arquitetura genérica para
a descrição da atividade, tá? Com o intuito de evidenciar de maneira coesa, integrada e sistemática os funcionários da organização. Construir os alicerces do sistema gerencial para a implantação da estratégia com eficácia e rapidez. Então, essa é uma ferramenta que vai buscar traduzir esse mapa. Olha esse mapa como fica, tá? Então, aqui, olha, nós temos uma perspectiva financeira, aumentar o valor dos acionistas, dos sócios, através do crescimento estratégico, aumentar o negócio, aumentar o valor dos clientes, né? Melhorar a estrutura, né? Estratégia de produtividade. A perspectiva do cliente, olha, posição de valor para o cliente, normalmente é em cima da satisfação do cliente, preço, qualidade, o tempo, tá? Os serviços, a função, ou seja, tudo que se refere-se ao cliente, tá? Da perspectiva interna, ou seja, quais os processos de inovação, né? Aumentar o valor para o cliente, tá? A excelência operacional, ou seja, né? Pessoas operacionais, tá? E a logística, processos operacionais e logística, enfim, o processo a perspectiva do aprendizado, ou seja, uma força de trabalho motivado e treinado, colaboradores com motivação, com competências estratégicas, uma tecnologia e o clima para a ação. Então, esse mapa estratégico se cria a partir da implantação do BSC. Então, o que eu passei aqui para vocês, referente a esta aula, tá? Seria o que está nessa nossa apostila. Agradeço a todos vocês pela atenção e bom estudo.